Graça e a paz, eu sou o pastor Ricardo Robortella, estamos mais uma vez aqui com uma mensagem no nosso YouTube, muito pertinente para esse momento, e o tema hoje é identidade. Como nós podemos entender a identidade que Deus nos criou, o desenho de Deus e principalmente como se colocar, se posicionar no meio de uma sociedade tão confusa como nós estamos vivendo nos dias de hoje. E o versículo que Deus colocou em meu coração foi Romanos capítulo 8, versículo 5, que diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, deseja, mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Querido, no meio de uma sociedade como nós estamos vivendo hoje, onde muitas vezes os nossos jovens, os nossos líderes, ou as pessoas das igrejas, elas estão tão voltadas para a sensação, tão voltadas para talvez cultos, onde a própria carne é mais desejada do que o próprio mover do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós temos promovido sensações nas igrejas, através de luzes, através de sons, e muitas vezes não temos permitido a obra do Espírito em nossas vidas. Quais são os frutos de tudo isso? Muitas vezes, quando nós promovemos a sensação, nós promovemos não os valores do reino, nós não promovemos, eu posso dizer, um toque do Espírito Santo. Eu sei, quando o Espírito Santo toca uma pessoa, a pessoa pode cair, a pessoa pode ter sensações, isso é normal, isso é totalmente bíblico. Mas todas as vezes que nós não valorizamos o reino de Deus na essência, onde o Espírito precisa estar antes da nossa alma, onde o toque do Espírito Santo vem antes de uma sensação, de um momento e de tudo aquilo que nós estamos vivendo na nossa própria vida. Isso é muito importante para que você entenda como o Espírito Santo funciona. E o principal de tudo isso, porque a nossa geração e muitas vezes os nossos jovens estão vivendo uma crise de identidade. Puxa, aonde, pastor? Aonde? Porque muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas na sensação de sons, na sensação de números, na sensação de fama e principalmente na sensação de poder e dinheiro. E quando nós colocamos isso, nós estamos voltados para a carne e não pelo Espírito, porque na maioria das vezes, o mais famoso não é o mais ungido. Na maioria das vezes, os heróis da fé estão escondidos e muitas vezes em lugares, em plataformas que ninguém conhece, porque eles não querem aparecer. É uma geração sem face. E nós temos colocado os nossos aplausos e todas as nossas expectativas em homens e mulheres que são aplaudidos, que muitas vezes são reconhecidos na terra, mas muitas vezes não são reconhecidos no céu. Tá? Isso não é uma lei, não é uma regra, porque tem muitas exceções, porque o próprio Jesus era famoso. Mas a gente precisa voltar um pouquinho na nossa crise de identidade. Por que nós temos essa crise de identidade? Por que muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas em homens e não em valores e princípios do próprio reino? Porque, como diz aqui a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, aquele que é voltado para a carne tem os frutos da carne. O grande problema, querido, da identidade de um cristão é um pouquinho mais abrangente, porque a nossa nação tem uma crise de identidade. Nós, como brasileiros, temos uma grande crise de identidade, porque nós somos uma nação órfã. Toda pessoa que é órfã, toda pessoa que não teve pais espirituais, normalmente são pessoas que andam sozinhas e normalmente são pessoas que não conseguem ter a sua identidade formada de uma forma correta, de uma forma perfeita, plena, melhor palavra. E por isso, elas cedem, facilmente são pessoas que competem, facilmente são pessoas que têm ciúmes. Então vamos voltar um pouquinho.
na nossa crise de identidade? Por que nós somos uma nação órfã? Porque muitos dos nossos líderes, pastores, até mesmo políticos, presidentes, governadores e prefeitos, a nossa própria vida cotidiana, nós somos abusados por eles, tá? Nós somos abusados por líderes, existe uma crise do quase nós conseguimos conquistar situações e há uma frustração na nação quanto à nossa própria identidade. Quando isso acontece, geralmente geram filhos inseguros. Quando o lar não tem uma firmeza sacerdotal, vamos começar pelo lar, você vai entender a questão da nação. Quando nós temos um lar que não é firme, pai e mãe não são firmes em Deus, não tem uma postura muito clara diante do Senhor, normalmente os filhos se tornam inseguros, se tornam pessoas totalmente frágeis, fragilizadas pelas realidades e pelas circunstâncias. E quando isso acontece, normalmente são pessoas que cedem a pressões, cedem a realidades, se vendem facilmente. É a nossa própria realidade como nação brasileira. Nós, na pressão, nós não crescemos. Na pressão, nós não nos tornamos heróis. Na pressão, a maioria das vezes, cedemos a sistemas, cedemos a pressões e cedemos porque não temos uma identidade clara. E essa falta de identidade gera um povo inseguro, filhos inseguros. Isso é uma crise geral na nossa nação. Por quê? Porque não temos paz. Não temos pais como governo, não temos pais como presidente, não temos pais como pastores. A maioria não temos. A maioria, não digo que são todos, é claro, existem, claro, exceções, mas existe uma crise geral de referências no Brasil, hoje do ano de 2024, virando para 2025. Existe uma crise. Como uma crise? Uma crise geral. Por quê? Porque se existe dentro do nosso meio, uma crise de nós lutarmos por posições, lutarmos por os nossos direitos, se existe uma crise em nossos corações, onde nós temos que carregar uma marca tão forte, provavelmente é porque nós não sabemos celebrar o chamado do outro e não estamos operando em unidade. A verdadeira unidade do reino de Deus é feita por homens e mulheres com uma identidade formada. A gestão, a geração de algo que Deus quer fazer em nossos corações sempre vem de pessoas resolvidas. Então, toda a nossa crise emocional, toda a nossa crise de identidade, a falta de paternidade, elas sempre geram líderes inseguros. Isso é muito claro. Se você puder abrir, por favor, em Efésios capítulo 4, você vai entender um pouco melhor isso. Diz assim: como prisioneiros no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Hoje, infelizmente, muitos de nossos jovens, ou nossos líderes, estão formando pessoas não de vocação, mas mais de profissão. Existem cantores profissionais, ministros profissionais, mas poucos vocacionados nessa geração. E Deus quer nos trazer de volta para esse lugar da vocação. Deus quer nos levar de volta para o lugar onde voluntariamente, porque uma pessoa que tem um chamado, ela paga um preço, ela quer pagar um preço, e não um profissional. Um profissional quer somente receber o seu salário. O profissional quer executar um ofício, mas o vocacionado deseja agradar o coração de Deus e deseja cumprir um propósito de Deus. Então, em Efésios capítulo 4 diz: rogo-vos que vivam de uma maneira digna da vocação. Se nós estamos falando de vocação, é feito de pessoas com identidades plenas, pessoas que têm paz espirituais, pessoas que sabem ceder não à pressão não à pressão do mundo, mas ceder ao próprio Espírito Santo. E diz assim: sejam completamente humildes. Temos uma crise, porque quando nós não temos a identidade formada, normalmente somos arrogantes, normalmente nós somos presos a nomes, presos a marcas e não presos ao reino de Deus, quebrantados pelo Espírito Santo. Isso é uma crise que eu quero despertar em nossos corações para que possamos voltar ao Espírito Santo, voltarmos
não à carne, mas voltarmos ao Espírito. E diz assim, no versículo 7 do capítulo 4 de Efésios, e a cada um de nós foi concedida a graça. Meu Deus, os profissionais não têm graça. Os profissionais têm talentos, têm estrutura. Mas os vocacionados têm favor e têm graça. Os vocacionados têm paz, têm uma identidade clara e têm o favor de Deus. Esse é um chamado para cada um de nós. E diz assim, foi dada segundo a medida repartida por Cristo. Existe um chamado, existe um favor, existe um sobrenatural às nossas vidas. É isso que Deus quer encontrar em você. E diz aqui no versículo 11, e designou, eu gosto dessa palavra designou, porque tem a ver com um desenho. Ele desenhou cada um de nós de um formato diferente. Ele desenhou você como apóstolo, desenhou outro para pastores, outros para mestres, outros para doutores e outros para evangelistas. O Senhor nos deu chamados e esses chamados têm uma identidade muito clara. Quando você, preste atenção, tem pais espirituais que vão fortalecer o que você carrega, que vão afirmar o dom que Deus te deu, sem pressão, sem ciúmes, sem que você tenha que ocupar cargos desnecessariamente, mas que você seja você, na sua plenitude, no seu eu, naquilo que Deus realmente chamou você, no seu desenho. Aí vem a unção de Deus sobre a sua vida. Uma geração sem unção é uma geração sem identidade, uma geração que não cumpre propósitos, cumpre ofícios, mas não cumpre propósitos. Aqui diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Só conseguimos ter a unidade do Espírito se nós andamos pelo Espírito. Só conseguimos ter uma unidade plena e clara se sabemos quem nós somos, temos uma identidade muito clara. Preste atenção, não cedemos às pressões, não somos órfãos, mas somos adotados como filhos, temos o Pai e temos pais espirituais. E aí, diante da pressão, não ceder, pressão do mundo, não ceder para o Espírito, a pressão das realidades e circunstâncias da vida, não cedemos, ficamos firmes, falamos não para as grandes propostas, porque o filho, com uma identidade clara, ele diz não às propostas que não são de Deus, diz não a realidades que vão até beneficiá-lo, porque ele não é um profissional, ele é um vocacionado. E por último, diz assim, dele o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas. Ele sabe a sua identidade tão clara que ele celebra a identidade do outro, que é diferente dele. Os propósitos são diferentes, as vocações são diferentes. Essa verdadeira unidade que Deus quer promover em nossos corações, ela gera dentro de nós uma segurança de ver pessoas maiores do que nós, pessoas que executam propósitos maiores, mais relevantes que os nossos, sem que isso entristeça o teu coração, sem que gere no seu coração um ciúmes, sem que gere no seu coração uma competição, porque onde há competição, onde há ciúmes, há necessariamente a carne reinando no coração das pessoas, na vida das pessoas. Mas se nós temos uma identidade clara, se os nossos jovens líderes entenderem que Deus formou você para ser você, não para ser uma outra pessoa, que Deus formou você e tendo pais espirituais afirmando que você não precisa ser uma outra pessoa, você tem que ser você na sua unção e o desenho de Deus é claramente afirmado através dos pais espirituais. E aqui, concluindo em Efésios capítulo 4, diz assim, assim digo a vocês e ao Senhor, insisto, tá? Que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O apóstolo Paulo não está falando para ímpios, o apóstolo Paulo está falando para cristãos. Ele está dizendo assim, se você não tem uma identidade clara, se você nunca teve pais espirituais, se você não sabe quem você é, o desenho que Deus desenhou você, se você cede às pressões do mundo por insegurança, por medo, sabe o que acontece? Você vai viver
na inutilidade dos seus pensamentos. Ele está dizendo, você vai cumprir não uma vocação em Cristo, você vai cumprir uma profissão. É muito diferente você ser um profissional da fé e ser um vocacionado de Deus. Diz assim, eles estão obscurecidos no entendimento. Que eu disse em Romanos capítulo 8, que aqueles que vivem pela carne têm os frutos da carne. Aqueles que têm os frutos do Espírito vivem pelo Espírito. Nesse caso, em especial, se você não vive pelo Espírito, tudo que você vai viver são realidades, são vidas através da sua própria carne. E o seu entendimento é obscurecido. Em outras palavras, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir enxergar a realidade do reino. Você não vai conseguir ver os dons do seu irmão. Você não vai conseguir se encaixar. Você vai ter ciúmes, você vai ter competição. E mais do que todas as coisas, você não vai cumprir um grande propósito da igreja, que é andarmos juntos, não por placas, não por nomes, mas através do próprio mover do Espírito Santo. E por último diz assim, devido ao endurecimento do seu coração. Eu creio que a principal qualidade de um homem de Deus nos dias de hoje é a humildade. Eu quero orar para que você tenha esse coração humilde, segundo a vontade de Deus e o grande propósito de Deus na sua vida, para que possamos cumprir, não pela carne, mas pelo Espírito, não uma profissão, mas uma vocação, através da unidade, celebrando os dons uns dos outros, amando uns aos outros, sem brigas, sem confusão, mas pelo Espírito Santo amarmos uns aos outros. Esse é o grande chamado. Seríamos conhecidos não pelos nossos nomes, não seríamos conhecidos por aquilo que fazemos, mas seríamos conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like e principalmente que você a cada momento cresça em nome de Jesus.